rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos falar nesse vídeo sobre a rodada de hoje da Copa do Mundo de Basquete. 8 jogos rolaram na manhã desse sábado e nesse vídeo irei comentar sobre cada um deles. Antes, só vou pedir para você deixar o seu like, que é muito importante, ajuda muito no engajamento, e peço também para que você se inscreva no canal se por acaso ainda não for inscrito. Fechou? Vamos começar falando da vitória da Finlândia para cima da Venezuela, com o Lauri Markkanen brilhando de novo, conseguindo mais um jogo de mais de 30 pontos. A Finlândia venceu por 90-75. A Finlândia foi melhor do que a Venezuela durante uma boa parte do jogo, só que no quarto período foi onde as coisas se resolveram. O Markkanen liderou uma run de 14-3 no quarto período, que colocou a Finlândia 17 pontos na frente, faltando 4 minutos. E aí foi onde a Finlândia pôde comemorar a sua segunda vitória na competição. A Finlândia termina a sua participação com 2 vitórias, já a Venezuela não conseguiu vencer no torneio. A Finlândia não tinha chance nenhuma de ir para as Olimpíadas, mas pelo menos vai para casa com 2 vitórias na bagagem. A Venezuela nem isso pôde ter. Nem isso pôde ter. Quem fez história hoje foi o Sudão do Sul. O Sudão do Sul, com essa vitória por 101-78 contra a seleção da Angola, garantiu uma vaga direta para as Olimpíadas de Paris. E é o seguinte, será a primeira vez que o Sudão do Sul participará das Olimpíadas. Algo simplesmente histórico e impressionante, principalmente se a gente, se lembrar que essa foi a primeira participação do Sudão do Sul em uma Copa do Mundo de basquete. A seleção nunca tinha participado de uma Copa do Mundo de basquete. Já na primeira participação, garantiu uma vaga nas Olimpíadas, uma vaga inédita para as Olimpíadas, sendo a seleção africana mais bem colocada no Mundial. E de longe, foi a seleção africana que praticou o melhor basquete. Impressionante o que o Sudão do Sul fez nessa Copa do Mundo de basquete. Que história maravilhosa do Sudão do Sul. Parabéns! A festa que os jogadores, que a comissão técnica fizeram, cara, foi incrível. Incrível, emocionante. Emocionante. E sobre o jogo, foi um jogo de total domínio do Sudão do Sul, né? Já no primeiro quarto, a seleção abriu 10 pontos depois de uma run de 15-4 e quando aumentou essa vantagem para 16, se manteve firme e sólida até o final do jogo. Destaque dessa vitória foi o grande jogador do Sudão do Sul no Mundial, Carlik Jones. O Carlik Jones, que fez um Mundial simplesmente fantástico, terminou a sua participação na Copa do Mundo de basquete com mais um jogo espetacular. Foram 26 pontos, 7 rebotes e 15 assistências para o MVP da D-League. Não se surpreenda se nas próximas semanas sair a notícia de que o Carlik Jones ganhou um contrato two-way com alguma equipe da NBA. Não se surpreenda, porque o nível de basquete que esse cara apresentou foi muito incrível. Muito incrível. E ter liderado a seleção do Sudão do Sul para a sua primeira participação nas Olimpíadas é algo que faz o currículo do Carlik Jones ficar ainda melhor. Então não se surpreenda se esse cara ganhar uma vaga na NBA na próxima temporada, porque ele fez por merecer. A Copa do Mundo que o Carlik Jones fez foi muito boa mesmo. E de novo, parabéns Sudão do Sul pela história que fez nessa Copa do Mundo de basquete. Parabéns. A Nova Zelândia venceu o Egito por 88-86. A Nova Zelândia conseguiu manter 2, 3 posses de vantagem durante uma boa parte do jogo. Durante uma boa parte do jogo mesmo. Só que nos 5 minutos finais, o Egito botou pressão e faltando 2 minutos, conseguiu assumir a liderança. O Jordan Gattai matou uma bola de 3 que colocou a Nova Zelândia na frente,
ali na reta final. O Egito até empatou, só que faltando 17 segundos para terminar, a arbitragem marcou uma falta contra o Egito e no lance livre o Rang, né, o T. Rang, converteu os lances livres e deu a vitória para a Nova Zelândia. As duas seleções irão participar de torneios qualificatórios para as Olimpíadas. Então as duas ainda vão poder brigar por uma vaga em Paris. A França venceu a Costa do Marfim por 87-77 e fechou a sua participação no Mundial com mais uma vitória, né? Pelo menos isso. A França, que foi uma decepção no Mundial, vai embora com pelo menos 2 vitórias aí na bagagem. Bom, a França teve um primeiro tempo não muito bom, só que no segundo tempo, com uma run de 10-0 liderada pelo Decolô, conseguiu abrir 9 pontos. Os franceses sustentaram essa vantagem durante um tempo, só que no quarto período, o Solo de ABT comandou uma recuperação da Costa do Marfim, que botou uma pressão na França, mas ali no clutch time, o Decolô voltou a aparecer e conseguiu colocar a França 8 pontos na frente, faltando 1:23, e aí matou o jogo. A França já tinha a sua vaga garantida nas Olimpíadas por ser o país sede, então esse vexame não mudou, né, o cenário para a França, só que, sair do jeito que a França saiu, sem ter se classificado na primeira fase, foi uma vergonha. Não atrapalhou a classificação para as Olimpíadas, porque a vaga já estava garantida, mas mudou o jeito que a França chega nas Olimpíadas. A França chega para as Olimpíadas de Paris, vai chegar, né, para as Olimpíadas, extremamente pressionada e questionada por conta dessa Copa do Mundo de basquete. Já a Costa do Marfim não conseguiu vaga nas eliminatórias, né? Se a Costa do Marfim tivesse vencido a França, poderia até ir para as eliminatórias, mas como não conseguiu a chance, não vai conseguir, né, a chance de brigar por uma vaga em Paris. Diferente do Japão. O Japão venceu o Cabo Verde por 80-71 e se classificou para as Olimpíadas de Paris de forma direta, sendo a seleção asiática mais bem colocada na Copa do Mundo de basquete, né? A seleção japonesa, que participou das últimas Olimpíadas por ser o país sede, vai agora para as Olimpíadas, né, pelos seus próprios méritos. Conseguiu a vaga com suas próprias pernas. E o jogo foi emocionante. Foi um baita de um jogo. O Japão chegou no quarto período com uma vantagem de 18 pontos. Ou seja, chegou tranquilo, né? Mas do nada, Cabo Verde marcou 13 pontos seguidos. 13 pontos seguidos e cortou para 5. E a situação ficou ainda mais dramática quando o Ed Tavares, que é o melhor jogador de Cabo Verde, cortou para apenas 3 pontos. Mas aí, o grande herói japonês surgiu. O grande herói, nosso querido Hawkinson, apareceu faltando 49 segundos. Ele conseguiu 3 pontos que colocaram o Japão 6 pontos na frente e com 20 segundos restantes, ele matou uma bola de 3 que matou o jogo e garantiu a vaga direta para o Japão para as Olimpíadas de Paris. Parabéns para o Japão, que também fez uma festa muito bonita. O Japão teve uma ótima Copa, conseguiu resultados surpreendentes. A vitória contra a Finlândia surpreendeu todo mundo. Eu não esperava o Japão tão bem como foi. Então realmente foi uma grande surpresa e merecidamente conseguiu uma vaga direta para as Olimpíadas. O Líbano venceu o Irã por 81-73. O Líbano segurou uma vantagem de 2 dígitos durante quase todo o jogo. Ali no quarto período até sofreu uma pressãozinha do Irã, mas conseguiu segurar e garantiu a sua vitória. O destaque da vitória libanesa foi o Wael Araki, que marcou 21 pontos e distribuiu 7 assistências.
A Filipinas finalmente conseguiu vencer. A Filipinas, que não tinha conquistado nenhuma vitória nessa edição, termina a sua participação com pelo menos uma vitória, enfrentando a China. Filipinas venceu por 96-75, graças a ele, o nosso peladeiro favorito, Jordan Clarkson. O primeiro tempo desse jogo foi muito pegado, foi muito equilibrado, e o jogo chegou no terceiro quarto empatado. E foi aí que o Jordan Clarkson brilhou. No terceiro quarto, ele marcou 20 pontos, com direito a 5 bolas de 3 seguidas, e com uma run de 25-2, o Jordan Clarkson deu a vitória para a Filipinas. O Clarkson, ele terminou o jogo com 34 pontos, e nesse momento, ele é o jogador que mais marcou pontos nessa edição do Mundial. E graças a essa vitória, a Filipinas vai participar de um torneio qualificatório e pode ser que conquiste uma vaga nas Olimpíadas. A Filipinas foi uma seleção divertida de se acompanhar, muito por conta do Jordan Clarkson, e merecia se despedir com pelo menos uma vitória. Merecia demais. E para fechar o vídeo, vamos falar da vitória mexicana. O México venceu a Jordânia, né, de Rondai Holly Jefferson, o vulgo Kobe Canhoto. O México venceu por 93-80. O México ficou na frente durante a maior parte do jogo. Durante a maior parte do jogo, os mexicanos lideraram. Só que no começo do quarto período, a Jordânia conseguiu botar uma pressão, cara. E faltando 6 minutinhos para acabar, o Rondai Holly Jefferson liderou a virada da Jordânia. A Jordânia assumiu a liderança, faltando 6 minutos para o jogo acabar. Só que aí, a defesa mexicana brilhou na reta final. A defesa do México deixou a Jordânia 3 minutos sem nenhuma cesta convertida. E aí, fazendo simples no ataque, muito pick and roll, muitas jogadas seguras, o México conseguiu uma run de 8-0 e garantiu a vitória, né? O destaque do jogo foi o Rondai Holly Jefferson. O Rondai Kobe Canhoto, vulgo Kobe Canhoto, marcou 26 pontos, pegou 8 rebotes e distribuiu 10 assistências. Ele flertou com o triple-double, mas não foi o suficiente para a Jordânia vencer. As duas equipes não têm chance de ir para as Olimpíadas, né? Foi muito legal acompanhar a história do Rondai Holly Jefferson nessa Copa. Foi uma das grandes histórias dessa edição, mas infelizmente acabou. Infelizmente acabou. Talvez, por ter tido um desempenho tão bom e por ter sido, né, matéria em vários portais, o Rondai possa conseguir mais uma oportunidade na NBA. Muita gente se esquece, mas ele já passou pela NBA. Só que ele não conseguiu se manter. Mas talvez agora que ele voltou no hype por conta dessa história de Kobe Canhoto e por ter tido números fantásticos nessa Copa do Mundo, talvez agora ele conquiste mais uma oportunidade. Vamos ver. Vamos ver se ele vai conseguir. Bom, meus amigos, foi isso que rolou na Copa do Mundo de basquete nesse sábado. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever no canal. E é isso. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.